Boa noite, tudo bem com vocês? Mais um Mulheres para Admirar essa semana, hoje quarta-feira, né? Nós estamos aí no mês de junho, meu mês, né? Mês de junho, meu mês do meu aniversário, dia 17, né? E é um prazer ter você aqui conosco, né? Para conhecer mais uma admirada minha, né? E enquanto a gente não chama a pastora Soraya Pimentel, reverenda Soraya Pimentel, né? Vamos aí anunciar aí os nossos parceiros, né? Aí o Adriano aí da drogaria Boa Fortuna. Então você que passa por ali ou precisa de alguma coisa, liga para ele. O senhor Cirlei do Gás também, nosso parceiro aqui. A Suel Guel, nossa parceira aqui também. Lia Bolos, nossa parceira. Então vai lá no meu Instagram e vê lá nos destaques, eles estão lá, tá bom? Mandar um abraço aí, Edilson Clenilce, Edilson Francine, Ana Márcia, TD. Já tá todo mundo entrando aí, ó. Vitor Gabriel, Vitor, de onde você é? Né, nós estamos aí, né? O Instagram tem crescido muito aqui, as pessoas têm me mandado mensagens, né? Falando que tá gostando do conteúdo. Então você aí que é de outra cidade, outro estado, coloca aí pra gente saber de onde você tá falando, né? Pra gente ver até onde aí está o alcance da nossa voz, né? E sem mais delongas, vou pedir vocês antes, tá vendo esse aviãozinho aí, ó? Um triângulozinho meio de lado, aperta aí, compartilha, porque a palavra vai ser tremenda, gente. Mulher de Deus hoje com a gente, é uma palavra tremenda que eu tenho certeza que vai tocar aí o nosso coração. Então compartilha, para não ficar só com a gente, tá? Vamos chamar a pastora Soraya, ela já está aqui. Pastor Sidney também aí entrando aí na nossa live. Quanta honra, gente. Aguardando ela responder, né? Olá! Ajeitando a câmera aí, pastor. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Pronto. Dai Almeida entrou aí com a gente. Carol, minha sobrinha, também com a gente. Fica aí com a gente. Compartilha aí, porque a palavra vai ser tremenda. Pastora, prazer ter você aqui. Saudade. Morrendo de saudade. Pastora Soraya foi minha primeira pastora, juntamente com o esposo dela, né? Foi eles que batizaram a minha família inteira. Eu, meu esposo, meu filho. Né? Então a gente tem um carinho muito especial por essa família, né? E a Metodista tem um ministério itinerante, né? Mas o bom é que não são mais nossos pastores e viraram nossos amigos, né? Verdade. Isso é muito maravilhoso para a vida da gente. Então, pastora Soraya, né? O quadro já diz Mulheres para Admirar. São mulheres que eu admiro muito, né? Mulheres que são referência na minha vida, no meu ministério, né? E a pastora Soraya não poderia deixar de estar, né? Então, pastora, fique à vontade, se apresente, tá? Fique à vontade. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Então tá bom. Como a Mayara disse, né? Eu sou a pastora Soraya. Hoje nós estamos aqui no Jardim Esperança, Cabo Frio, uma igreja muito abençoada, o qual nós amamos, nossa casa. E é um privilégio estar hoje, né, nessa live com a Mayara, de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu espero que alcance o coração de todos. Agradecer a todos que estão entrando, alguns nomezinhos aí eu conheço, muita saudade. Né, alguns aqui também da minha igreja, louvado seja Deus por cada um que está na live. Amém? Amém. Então, pode começar? Pode começar, pastora. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre oração. Eu observei, eu assisti a live da Cleonice, né? Eu observei também que foi puxada bem para oração, né? E eu acho que a mensagem
que o Senhor tem para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, principalmente, é a oração. Não tem outro termo, é oração. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E no versículo 13, do mesmo capítulo, João 14, versículo 13, diz assim: Tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. E eu sou testemunha viva dessas promessas, que a oração, ela move o coração de Deus ao nosso favor. Eu posso dizer que se eu hoje estou no lugar que eu estou, ocupo o cargo que eu ocupo, foi tudo através de muita oração. Foi através de crer que pedindo em nome dele, ele ouviria o meu clamor. E ele ouviu. Né? Tudo que eu alcancei, você conhece um pouco da minha história, do meu testemunho, né? Para quem não podia ter hoje eu tenho 3 filhos abençoados. E 3 filhos que eu olho e às vezes eu mesmo pensando como só o Senhor pode fazer isso por nós. Porque a oração é a chave da nossa vitória. No finalzinho do capítulo 13 de João até o capítulo 16, nós vamos entender que é uma instrução de Jesus para os discípulos antes dele ir para o Getsêmani. E são essas instruções que nós, como discípulos do Senhor, precisamos aprender. Sem oração, nós não chegaremos em lugar nenhum. E eu separei 3 orações poderosas. Existem mais, mas eu separei 3 que mexem muito comigo. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 orações. E em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim, ó: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso não é para quem quer, isso é para quem crer. Nós, porque querer, todos querem, mas nós precisamos crer antes de querer. Então, queridos, se quiseres e obedeceres, ouvir, comeremos o melhor dessa terra. É aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para todos que estão ao alcance dessa live. Eu separei algumas coisas aqui que eu vou olhar para mim não perder nada. Nós vamos falar um pouquinho da oração de Josué. Eu sei que você pediu para falar um pouco sobre as mulheres, mas eu vou falar sobre uma mulher também. A oração de Josué. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, só para a gente entender. Josué orou no momento que ele mais precisou. Né? Nós precisamos entender, durante a batalha com os amorreus, Deus deu a Israel o poder de vencer os seus inimigos. Josué ora ao Senhor e pede para que fizesse o sol parar, para que ele pudesse ter luz suficiente para completar a destruição dos seus inimigos. Josué ele sabia que para ele vencer aquela luta, não poderia escurecer, tinha que ficar claro. E quem poderia fazer isso por ele? Só o Senhor. E ele orou, e ele pediu ao Senhor para que não escurecesse. E o que o Senhor fez? O Senhor atendeu a oração de Josué e fez com que o sol parasse. Quando nós olhamos para uma oração como essa, nós podemos pensar assim: mas quem foi Josué? Foi um discípulo temente, servo do Senhor, como eu e como você. Então, nós precisamos entender uma coisa: a minha oração e a sua oração, ela tem poder. A nossa oração alcança o coração de Deus quando existe um coração quebrantado, arrependido e sincero.
Josué orou e por causa da sua oração vencesse os seus inimigos. Nós precisamos entender uma coisa: se nós orarmos, o Senhor nos dá vitória em meio à guerra. Se nós clamarmos, o Senhor nos faz vencer os inimigos. Outra oração muito forte, que mexe muito comigo, e a Cleonice falou dela, é a oração de Ana. A história de Ana é algo muito fantástico, principalmente para nós, assim, mulheres que tivemos uma dificuldade de gerar um filho, e a gente olha logo para Ana, porque nós sabemos o que Ana passou. Nós sabemos a dor que Ana sentiu, a angústia. Mas quando você para ler toda a história de Ana e que você entende o clamor que Ana fez, ela só foi atendida quando ela reconheceu aonde ela precisava clamar. Quantas vezes ela subiu a Siló? Quantas vezes ela foi ao templo? Chorava, reclamava, não comia, porque ela ainda não tinha entendido que o que faltava não era ir ao templo só. O que faltava era ela clamar a quem de devido poderia respondê-la. Porque ir ao templo, qualquer um pode ir. Qualquer um pode ir. A diferença vai ser como você está indo ao templo. A quem você está indo clamar. Como você crer que aquele lugar é um lugar de milagre. Então, Ana, quando entendeu isso, quando nós observamos, né, a oração de Ana, quando ela entendeu e ela percebeu que lá ela ia encontrar o milagre que ela precisava, ela clamou de uma forma tão incessante que nem o profeta conseguiu distinguir que ela estava orando. Confundiu, achando que ela estava bêbada, né, mandando ela apartar-se daquele vinho. É quando ela fala: não, meu Senhor, eu apenas sou uma mulher com coração atribulado. Então, nós precisamos entender que o templo, a importância do templo, é muito grande para nós, cristãos. Hoje, nós estamos passando por um tempo que eu nunca imaginei passar. Como pastora, eu confesso que eu estou muito preocupada com esse tempo. Porque a igreja, a gente sempre fala, né? Não, o templo está fechado, mas a igreja está viva. O templo está fechado, mas a igreja está orando. O templo está fechado, mas a igreja está ativa. Sim, louvado seja Deus por isso. Mas existe a importância de congregar. Existe a importância de estar junto. Existe a importância de chegar naquele altar. Ah, mas a gente pode fazer o nosso altar em qualquer lugar. Sim, também concordo. Mas o altar do templo é um altar consagrado pelo Senhor. Ana alcançou o seu milagre porque ela clamou no altar. Hoje, eu fico muito preocupada porque nós estamos impedidos, né, de estar no templo. Nós, pastores, ainda podemos ir para fazer o culto online, mas os irmãos estão impedidos de ir no templo. Aí a gente para observar qual tem sido a saudade que o povo está tendo do templo. Em que nível esse isolamento social está fazendo o povo esquecer da importância do templo? É muito bom você poder entrar naquele lugar e ter a certeza que aquele lugar é o lugar de milagre. É onde o Senhor pode fazer aquilo que você está buscando há muito tempo. Foi o que aconteceu com Ana. Quantas vezes Ana foi ao templo? Quantas vezes eu fui ao templo? Quantas vezes você foi ao templo? Aí a gente para hoje isolado dentro de casa, sem poder ir ao templo, e nós pensamos: quantas oportunidades eu tive de ir no templo e não fui. Quantas oportunidades eu tive de clamar no altar e não clamei. Então, nós aprendemos nesse tempo que estamos vivendo hoje, que o melhor lugar para você clamar é no templo.
é no altar. É fazer daquele altar, como Ana fez, o lugar de humilhação, o lugar de rasgar o coração. Ela rasgou o coração aí, ainda que o profeta não entendeu, ainda que ninguém te entenda e não precisa entender, porque quem tem que te entender é o Senhor e mais ninguém. O Senhor te entendendo já basta. Então o Senhor entendeu o coração de Ana, a oração de Ana, e concedeu o milagre que ela necessitava. Por causa da oração de Ana, Deus se moveu e fez com que Ana gerasse um filho, Samuel, o qual ela cumpriu seu voto e deu Samuel para ser servo no templo. E por causa da oração de Ana também, o Senhor lhe concedeu, além de Samuel, o profeta. Após Samuel, Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas, e foi mãe de 6. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus o qual nós precisamos honrá-lo, nós precisamos testemunhá-lo, nós precisamos proclamar a sua voz, nós precisamos dizer, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem eu estou servindo, eu sei o poder que ele tem. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração com todo o tempo, principalmente agora. Outra oração muito forte foi a oração de Eliseu, que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. A partir do versículo 8 até o 37, mas eu não vou ler porque é muita coisa, depois vocês leem em casa. Vai falar sobre Sunamita e seu filho. Nós já conhecemos a história, né? Eliseu sempre ia em Sunem, sempre passava por lá. E aquela mulher, ela reparou que aquele homem, sempre que passava, ela oferecia a ele alimento. E todas as vezes que ele passava, ela sempre estava muito solícita a cuidar dele. E ela chegou para o marido e falou, olha, eu percebo que ele é um homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele, colocar uma mesa, uma cama, uma lamparina, para todas as vezes que ele passar aqui, ele ser acolhido, ele ter aonde repousar, alimentar e ter aonde repousar. E assim aconteceu. E quando nós acompanhamos a história, e quando Eliseu chega novamente, né, lá naquela cidade, ele é recebido e ele é acolhido por aquela mulher. E ele pergunta, ele chama o seu moço, Geazi, e fala assim, chama a Sunamita lá para mim. E o moço vai chamar a Sunamita e ele pergunta para ela, você tem sido tão solícita, tem nos acolhido tão bem, o que podemos fazer por você? O que podemos interceder ao rei ou ao chefe do exército por você? E ela responde, eu estou bem no meio do meu povo. Mas Eliseu não fica satisfeito e passa algum tempo e ele fala para o seu moço, o que podemos fazer por ela? E o moço diz para Eliseu, olha, eu percebi que ela não tem filho e o seu marido já é idoso. E Eliseu manda chamar ela novamente e ela vem e ele diz para ela, olha, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, tu estarás com um filho nos teus braços. E ela diz para ele, não iluda não, Senhor, não iluda a sua serva. Ele, nesse mesmo tempo, daqui 1 ano, tu estarás com um filho nos teus braços. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Passou-se 1 ano, Sunamita engravidou e com 1 ano ela já estava com seu filho no braço. E esse filho cresceu. E um certo dia, o pai tinha ido para o campo e levou o menino. Ele já era maiorzinho, levou o menino com ele. Quando chegou lá, o menino sentiu uma dor muito forte na cabeça. E ele grita, ai pai, ai. E o pai manda o seu moço levar o menino para a mãe. É sempre assim, né? Leva para a mãe. E levou o menino para a mãe. E a mãe ficou com esse menino no colo, e esse menino sentindo dor até o meio-dia, e ele veio a falecer.
Sunamita pega esse menino, deita ele na cama, pede para que o seu esposo preparasse uma jumenta, que ela ia atrás do servo, do profeta. E o marido quer questionar, ela, não, eu vou muito rápido. Prepara porque eu vou muito rápido. E ela foi. E ela foi atrás do profeta. Ele estava no Monte Carmelo. De longe, ele vê ela vindo. E ele diz para o moço, vai lá, encontra com o Sunamita e pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o esposo e com o filho. E o moço, Geazi, vai de encontro a Sunamita e encontra com ela. E quando ele faz a pergunta, né, se estava tudo bem, ela diz para ele, está tudo bem. E ela continua indo de encontro ao profeta. E quando ela chega no profeta, ela vai dizer para ele, Senhor, eu te pedi algum filho? E o profeta, na hora, fala para o moço, pega meu cajado, veste a capa, não fala com ninguém, se cumprimentar você, não cumprimente, vai, coloque meu cajado sobre o menino. Ela ouve isso e diz para o profeta, se tu não saíres daqui, eu também não irei. E o moço foi na frente e o profeta foi com o Sunamita até a casa. E quando chega lá, Geazi vem ao encontro deles e diz, fiz tudo que o Senhor mandou, mas não resolveu, o menino continua morto. E o profeta Eliseu entra naquele quarto, tranca a porta, deita sobre o menino, boca com boca, mão com mão, e o corpo do menino vai aquecendo. E ele levanta e ele começa a orar dentro daquele quarto, ele vai de novo, deita sobre o menino, e o menino se aquece, espirra, e o menino abre os olhos. Eliseu manda chamar a Sunamita e entrega o menino nos braços da mãe. Por que eu contei toda essa história? Porque muitas vezes está acontecendo comigo e com você, e com todos que estão nos ouvindo, é que nós estamos pedindo socorro no lugar errado e para a pessoa errada. Para quem você tem contado os seus problemas? A quem você está pedindo ajuda? O desespero de uma mãe, eu penso que no desespero de uma mãe, como ela estava desesperada vendo seu filho morto, ela podia, na primeira hora que ela viu o moço vindo, ela podia ter aberto o coração. Meu filho morreu. Ela não fez isso. Ela sabia que o milagre que ela precisava para o filho dela não estava no moço, estava no profeta. Sabe o que acontece muitas vezes comigo e com você? É que nós estamos desvalorizando o profeta e procurando o moço. Nós temos que aprender uma coisa. O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele dá honra a quem tem honra. Nós precisamos entender uma coisa, o nosso socorro está no Senhor. Então, quer pedir ajuda? Pede ajuda ao Senhor. Eu sempre digo isso nas oportunidades que eu tenho. Não compartilhe aquilo que você precisa com quem não pode te ajudar. Às vezes, nós queremos contar os nossos problemas para alguém que não tem uma vida de oração. Às vezes, nós queremos compartilhar nossas angústias com alguém que não tem uma vida firme com a igreja. Às vezes, nós queremos pedir um conselho com alguém que não vive a mesma fé que eu e você vivemos. Aí que nós paramos para pensar como tem muitas pessoas desviadas, como tem muitas pessoas que não sabem, não reconhecem o poder de Deus, porque tem pedido ajuda no lugar errado. Sunamita sabia que o profeta era Eliseu e não Geazi. Ela sabia que o socorro que ela precisava estava em Eliseu e não em Geazi. Por isso ela bateu o pé, não, eu não saio daqui, se tu não fores comigo, eu não saio daqui. O que eu e você temos feito? O que eu e você temos feito diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades? Será que nós temos recorrido a qualquer um? Ou nós estamos recorrendo ao lugar certo? Eu penso que no tempo de hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, chegou a hora da gente viver
tudo aquilo que nós aprendemos no culto de quinta, aí vocês de terça, no culto de domingo, na escola dominical. Chegou a hora da gente literalmente viver a fé, a confiança e a esperança no Senhor. E às vezes, nós que já temos tanto tempo de igreja, nós que somos do altar, vivemos totalmente ao contrário daquilo que Deus nos ensina. Então, por causa da oração de Eliseu, por causa do comportamento de Eliseu, Sunamita, além de ter tido o privilégio de gerar um filho, ela ainda teve o privilégio de tê-lo ressuscitado. A nossa oração, ela tem poder. Nós precisamos entender, às vezes nós ficamos de um jeito, nos sentindo coitadinho. Eu tenho aprendido que Deus não vai olhar para mim com um olhar de misericórdia se Ele me vê no cantinho como coitadinho, porque nós não somos coitadinhos, somos filhos de Deus, herdeiros da sua herança. Nós não somos coitadinhos. Eu posso estar passando a dificuldade que for, o problema que for, eu posso até chorar, mas eu preciso me comportar como filho. E quando eu me comporto como filho, eu passo para o meu pai que eu confio nele, que eu tenho esperança nele. Não coitadinho, por que comigo? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por quê? O Senhor não vai se compadecer das minhas reclamações de coitadinho. O Senhor vai se compadecer quando Ele olhar para mim, quando Ele olhar para você e encontrar em mim você a fé, a esperança e a confiança que nele está o meu socorro e o seu socorro. Então, queridos, Maiara, todos que estão ao alcance dessa live, aprendam uma coisa nessa noite. Eu não vi todas as lives que aconteceu, mas algumas eu assisti um pouco. A oração tem sido a palavra-chave. Quando nós oramos, o Senhor move o céu a nosso favor. Quando nós clamamos, o Senhor para tudo para atender o nosso clamor. Mas esse clamor precisa ser um clamor verdadeiro, um clamor com o coração quebrantado, um clamor com o coração arrependido. Não pode ser um clamor de coitado, porque nós não somos coitados e o Senhor não olha para nós como coitado. O Senhor olha para nós como homens e mulheres fortes, valentes, guerreiros, porque nós fomos levantados para sermos o exército dele e não para ficarmos no cantinho. Então, em nome de Jesus, todo sentimento contrário, todo sentimento de que, porque para mim nada dá certo, porque eu nunca vou ser feliz, porque eu não alcanço nada que eu planejo, está repreendido em nome de Jesus. O que está faltando é uma oração sincera, o que está faltando é um coração confiante, o que está faltando é uma esperança no Senhor. É isso que está faltando, porque aquilo que o Senhor faz por mim, Ele faz por todos. Aquilo que o Senhor, a resposta que Deus tem para mim pode ser em algumas respostas diferentes, mas a disponibilidade que Deus tem de ouvir a minha oração, de estender a sua mão sobre a minha vida, é a mesma que tem sobre a sua e de todos. Então, o que falta é o posicionamento. Qual posicionamento eu e você estamos tendo diante do Senhor através da nossa oração? Nós precisamos entender uma coisa. Temos que ser perseverantes na oração. Orar até acontecer. Às vezes, sabe o que acontece? A gente quer muito alguma coisa. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando eu fui... Quando me disseram, olha, você vai fazer a prova do presbiterado, meu coração fiquei desesperada, porque é muita coisa para estudar, muita coisa para estudar. Mas eu estudava e orava, eu falava, Senhor, eu apresentava, eu espalhava aqui na minha mesa, tudo que eu tinha que estudar, eu falava, Senhor, tu conhece a capacidade que eu tenho, eu não vou conseguir, Senhor, aprender tudo na íntegra que está em cima dessa mesa.
Mas eu confio em ti e eu sei que no dia da minha prova tu vai estar comigo e tu vai abrir o meu entendimento, que eu vou lembrar de tudo que eu li, que é tanta coisa para ler. E o tempo foi passando. Comecei a estudar em novembro, a prova foi em outubro do outro ano, quase um ano estudando. E eu lembro que quando eu cheguei naquela sala, eu sentei, que eu espalhei o material organizado para poder fazer a prova, eu orei e falei, Senhor, eu confirmo a minha oração, a minha fé e a minha confiança está em ti. E tu vai abrir o meu entendimento, tu vai abrir o meu coração, tu vai me fazer lembrar tudo aquilo que eu já li, que passou pela minha vista, e eu vou ser bem-sucedido. E assim eu fiz aquela prova. E eu louvo a Deus, porque depois que a prova passou, foram dias angustiantes esperando a nota, né? Esperando a nota não, esperando a resposta de aprovação ou não. E eu louvo a Deus porque o Senhor ouviu o meu clamor. Ah, porque a senhora orou, pastora? Não. Ah, porque a senhora estudou? Não, porque eu orei. É porque a senhora estudou? Não, foi porque eu orei. Sem a oração, eu não tinha conseguido. E isso é só um exemplo de alguma coisa que eu conquistei agora, há pouco tempo. Fora as outras coisas, fora outros milagres que o Senhor já realizou na minha vida. Fora os outros, né? O milagre de tudo que eu já vivi, o milagre da restauração, o milagre da transformação. Todos sabem da transformação que eu passei, que eu vivi, né? E que estou vivendo ainda, aos pouquinhos está tudo indo para o lugar. Então, eu louvo a Deus porque tudo foi através da oração. Porque o tempo, isso nós não podemos esquecer, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, seja perseverante. Você tem que entender uma coisa, você não vai orar hoje para receber amanhã, você pode orar hoje para receber daqui a 10 anos, 20 anos, mas você tem que ser perseverante, orar até acontecer. O que está acontecendo é que nós oramos e cansamos, não deu certo, eu não vou orar mais não, e deixa de orar. E aí o Senhor diz, não vai orar não? Então tá bom. Quando você voltar a orar, e aí a gente começa a pensar novamente, porque o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus justo. Ele não vai fazer aquilo que eu não tenho capacidade de receber. Ele não vai me dar aquilo que eu ainda não tenho capacidade de receber. Então, se prepare, ore até acontecer. Outra coisa, Isaac orou por 20 anos para que Rebeca pudesse gerar um filho. E Deus o abençoou e ela foi mãe de gêmeos. Está lá em Gênesis 25, 21, que foi Esaú e Jacó. Imagina você orar 20 anos para que a sua esposa se tornasse estéril, fértil. Imagina. 20 anos. É muito tempo. Estéril não, fértil, né? Fértil. É muito tempo, querido. Às vezes nós oramos e a nossa bênção chega com um mês e a gente já fica desesperado. Às vezes nós oramos e a bênção demora um ano, aí tu vai olhar, nem tá orando mais. Cansei, não vou orar mais não, porque eu já orei tanto e a bênção não chegou. A nossa oração precisa ser uma oração constante. A nossa oração precisa ser uma oração onde eu oro hoje, tendo a certeza que vai acontecer. Quando eu não sei, mas vai acontecer. Tem que acontecer. Vai acontecer e tem que acontecer, só que não no meu tempo. Não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. Tornemos hoje, eu vou falar homens também, porque tem bastante homem aí na live, né? Tornemos hoje homens e mulheres que oram até acontecer. Não importa o tempo. Chamada ao compromisso. Somos como Josué, Ana e Eliseu, filhos do mesmo Deus e temos a mesma fé. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus todo sentimento de inferioridade, todo sentimento contrário àquilo que Deus não quer para nós. Quem foi Josué, pastora? Quem foi Ana, pastora? E quem foi Eliseu? Homem e mulher,
homens e mulher igual a mim e igual a você, com dificuldades, com medos, com dúvidas. Mas o que fez a diferença na vida desses homens que eram igual a mim e igual a você é que eles acreditavam no poder da oração. Precisou eles viverem alguma situação para que essa vocação e para que essa certeza viesse à tona? Sim, precisou. Foi o que nós lemos, a oração poderosa de cada um deles dentro de uma situação. Não é diferente na minha vida e não é diferente na sua. Deus vai nos permitir passar por alguma situação para despertar em mim e para despertar em você a certeza que nós somos homens e mulheres de oração. E que a minha oração e a sua oração tem poder de tocar o coração de Deus e fazer com que Ele pare tudo para nos atender. É essa certeza que nós precisamos ter. Então, em nome de Jesus, que essa noite nós possamos ter essa certeza na nossa vida. Eu vivo pela fé. Eu sempre digo isso. Vivo pela fé. Eu vivo pela esperança que eu tenho no Senhor. E eu vivo pela confiança que eu tenho nele. Nesse tempo de pandemia, eu tenho vivido e tenho aprendido muita coisa. Eu estava conversando hoje com o pastor no carro e eu falei para ele o seguinte: nesse tempo de pandemia, nós podemos observar. Você diz meu tempo aí, tá? Tranquilo, estamos tranquilos de tempo. Tá. Mas não, Nesse não se tempo. preocupe com isso, não. Se o Instagram cortar, a gente volta, porque o Instagram dá 1 horinha. Se não terminar, a gente volta. Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo é um tempo muito propício para nós colocarmos a nossa vida de oração em ação. É um tempo muito propício. Eu estava falando com o pastor que aqui na nossa cidade, o nosso prefeito, ele fez um decreto, né, para a volta das atividades, mas ele não incluiu a igreja. Ele não incluiu, e isso tirou muito a minha paz. E isso mexeu muito comigo, fiquei muito angustiada. Porque ele aprovou que abrisse o shopping, mas não colocou a igreja no decreto. E eu vim conversando com o pastor no carro, falei para ele assim, quando eu olho para uma situação como essa, eu penso o seguinte: cadê o povo de Deus? Cadê? Cadê o povo de Deus? Eu não estou falando que esse povo de Deus tem que fazer baderna, nada disso, até porque isso não é nossa índole. Mas cadê o povo de Deus para marcar uma junção ou não? Vamos orar. Olha, nós vamos orar a tal hora para que toque no coração do prefeito, para que ele entenda que na igreja a gente vai ter o controle muito maior de uma aglomeração do que num shopping, não é assim? E eu vim falando no carro e eu falei assim, agora eu entendo o posicionamento de Esther. Agora eu entendo. Mas, quando Esther viu que o seu povo corria um risco de morrer, o que ela fez? Ela falou, eu vou até o rei. Se tiver que morrer, morrerei. Aí eu vim falando no carro com o pastor, eu falei com ele assim, será que hoje o povo de Deus estaria disposto a morrer pelo Senhor? Será que o povo de Deus estaria disposto a orar, a interceder, a clamar, a jejuar, a ir de frente com o prefeito, vamos dizer assim, porque lá era o rei, né? Ela foi de frente com o rei, que era a autoridade maior. De frente com o prefeito, interceder pelo povo? É uma pergunta que angustia o coração. Porque parece que nós estamos proibidos. E parece que cultuar em casa tá bom. E parece que fazer live também tá bom. É um instrumento maravilhoso, sim. Tem sido bênção, sim. Mas nós precisamos
voltar a viver a comunidade, voltar a viver o convívio. Nós precisamos, ainda que não podemos nos abraçar, ainda que não podemos estar aglomerados, mas olhar nos olhos é importante. Olhar nos olhos, saber como o seu irmão está, ainda que você não possa abraçar, mas você olhar para ele e dizer para ele assim, olha, eu estou aqui. Adorar junto, isso é muito importante para a nossa fé. Tem pessoas morrendo porque não podem ter convívio com o outro, estão entrando em depressão. E aí, numa hora como essa, se não houver oração, o povo vai adoecer, não do Covid, mas vai adoecer de uma depressão, vai adoecer de uma angústia. Outra coisa, às vezes a gente fica pensando, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não ajoelharam diante dos deuses estranhos. Eles não ajoelharam. Eu confesso para você, Mayara, que eu fico muito preocupada. A minha oração nesse tempo de pandemia é, Senhor, não deixa o teu povo se perder. Não deixa o medo afastar o teu povo de ti, porque essa é a hora da gente viver uma vida de oração. Essa é a hora da gente viver a coragem que a gente pregava na igreja quando estava presencialmente, a coragem que a gente ensinava na escola dominical, a coragem que a gente ensina no culto de quinta-feira. É agora que nós temos que viver. O povo, eu vou falar assim, o povo de Deus, né, que é o povo de Deus, está com medo. Ah, pastora, mas tem que ter medo. Sim, tem que ter medo, mas o medo benéfico. O medo que te faz se cuidar, o medo que te faz ter precauções, mas não o medo que te isola, que você não pode nem ir em algum lugar. Porque, na verdade, né, Mayara, está todo mundo indo em muitos lugares. Os mercados estão cheios, as farmácias estão cheias, os bancos estão cheios, entendeu? Todos os lugares estão cheios, mas o medo se alojou em cima do povo de Deus de uma forma tão grande que nem orar estão conseguindo. Então, o amor do Senhor, ele lança fora todo medo. Mas para esse amor do Senhor fazer com que nós lance fora todo medo, nós precisamos deixar que esse amor sobressaia em nós. Nós precisamos. Às vezes eu fico pensando que se realmente o prefeito voltar atrás e der um decreto, não, então vamos fazer o seguinte, as igrejas podem abrir. Vai abrir com a capacidade tal, com os cuidados tal. Aí eu fico pensando, será que o meu povo, será que os meus irmãos em Cristo irão? Eu tenho orado em cima disso. Senhor, não deixa o amor esfriar, não deixa a vida, o convívio contigo esfriar. Porque nós precisamos entender uma coisa, a minha vida, a sua vida, a vida de todos que estão nessa live está contada nas mãos do Senhor. Está contada. Tem o tempo certo. Se eu tiver que partir agora, eu vou partir doente ou não, com Covid ou não. O tempo é do Senhor, não é meu e não é seu. O Senhor é dono da vida e dono da morte. Nós precisamos obedecer à OMS? Pois precisamos. Porque precisamos ser obedientes, sim. Use máscara, passe o gel, tudo certinho, como tem que fazer. Mas nós não podemos deixar a nossa fé ser abafada pelo medo. Não podemos. É inaceitável. Aí eu fico pensando, será que vão ao culto? Será que vão enfrentar e vão cultuar no culto presencial ou vão ficar com medo? Isso é muito sério. É tudo que o diabo quer. É tudo que ele quer. É nos paralisar, é impedir a obra grandiosa que Deus tem na nossa vida. Chegou a hora de nós testemunharmos. Aí eu penso, o pessoal que trabalha dentro do hospital, nos postos de saúde, que estão na linha de frente, muitos nem crentes são. Não, muitos nem crentes são, mas levantam todos os dias, colocam as suas roupas e vão para lá. Eles estão lidando todos os dias diretamente com o vírus. Muitos nem crentes são. E um monte de crente com medo.
com medo. Queridos, a oração é a chave da nossa vitória. Se o Senhor não guardar a minha vida e a sua vida, de nada adianta uma máscara, nada adianta um gel, nada adianta nada. É o Senhor que guarda. Nós precisamos entender isso. Então, que possamos viver uma vida de oração. Nós aprendemos, nós lemos de Josué, né, que pediu o Senhor para o sol parar. Ele podia ter dito, Senhor, me tira dessa guerra. Senhor, está quase escurecendo, me tira dessa guerra. Não, mas ele só pediu, Senhor, para o sol, porque eu vou terminar a guerra. Para o sol, que eu vou continuar lutando, guerreando. É o que nós precisamos fazer, Senhor. Olha, o vírus está aí, Senhor. O vírus está aí. Mas se for permitido, Senhor, voltar a congregar, eu quero estar na linha de frente, porque muitos vão ver a igreja aberta e vão voltar e vão vir para a igreja esperando que eu e você sejamos os intercessores deles. Então, que nós possamos, a mensagem dessa noite é que nós possamos ter uma vida de oração, que nós possamos literalmente ser como Josué, Ana e Eliseu, homens normais como eu e você, mas que entenderam o Deus que serviam e oraram e tiveram vitória na sua oração. Nesse tempo de pandemia, possamos lançar fora todo medo e viver exatamente aquilo que nós somos, servos de um Deus vivo, e que possamos crer. Eu tenho crido assim. A minha oração tem sido, Senhor, guarda a minha casa. Guarda a minha família, Senhor. Guarda a minha igreja. Essa tem sido a minha oração. Guarda, Senhor. Mas o controle da minha vida, o controle da vida da minha família e da minha igreja está nas mãos dele. É ele que sabe o que vai fazer. O que eu tenho que fazer é orar, interceder. E estar sempre na linha de frente, porque sempre precisa, é igual nós que somos pastores, todo mundo está isolado, mas vira e mexe nós estamos indo visitar pastor, eu precisando da oração de vocês, pastor, eu preciso da oração, e nós estamos indo. Vamos dizer o quê? Não vou não, porque eu estou no isolamento, não vou não, porque eu não posso, vamos sim, minha irmã, já estamos indo, nós somos da linha de frente. Nós somos da linha de frente. E o que nós temos na nossa mão é a chave da oração. É orar até acontecer. É orar tendo a certeza que Deus nos guarda. É orar tendo a certeza que o sangue do Cordeiro cobre a minha vida, cobre a sua e cobre a vida de todos. É isso que nós precisamos crer. Agora, se acontecer diferente, aí foge do meu controle e do seu, porque a minha vida e a sua vida pertence ao Senhor. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Amém? Então vamos orar até acontecer. Eu não sei qual o milagre que os meus irmãos que estão presentes precisam. Eu não sei qual a guerra que eles estão vivendo. Não fuja da guerra, não. Peça só ao Senhor condições de lutar, como Josué fez. Ele não fugiu, ele pediu condições. Senhor, me dá condições. Para esse sol aí, porque enquanto estiver claro eu vou vencer. E o Senhor atendeu, parou o sol e ele venceu. Qual o milagre que você precisa? Ana sabia o milagre que ela precisa e ela foi até o templo e ela rasgou o seu coração. Rasgue o seu coração. Hoje estamos proibidos de ir ao templo, mas faça da sua casa uma extensão do reino e vá e rasgue o seu coração e Deus vai ouvir. Seja como Eliseu, o profeta que profetizou e que voltou e orou, e Deus ouviu a sua oração e devolveu aquele filho à sua mãe. Então, não tem para onde fugir. A nossa vida precisa ser uma vida de oração. Amém? Amém. Deus possa abençoar cada um de vocês. E está vindo nessa linha, oração. Hã? Doutora Cecília falou de oração. Todas as mulheres que passaram por aqui estão falando de oração. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus quer falar, né, conosco. Né? Então, para terminar, ora pela gente, pastora. Oro. Então, vamos orar? Vamos.
Pai querido, na tua presença nessa noite. Senhor, é uma live, mas nós profetizamos, Senhor amado, uma extensão do teu reino. Nós pedimos a ti, Senhor, por todos que estão ao alcance dessa live. Eu não consegui acompanhar todos os nomes, Senhor, mas tu conheces o coração dos teus filhos e filhas. Tu sabes, Senhor, exatamente o que eles precisam. Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor, ficamos às vezes presos, Senhor, a esse vírus, presos, Senhor, à situação, Senhor, da contaminação. Mas, Senhor, nós queremos clamar nessa noite, não só pelo fato, Senhor, de sermos livres, protegidos, Senhor, desse vírus, mas nós queremos apresentar, Senhor, os problemas que já existem, Senhor, na vida de alguns ou de todos, não sei, tu é um Deus que sonda e conhece, antes desse vírus. Que não acabou, Senhor, que de repente pode estar só abafado ou guardado numa gaveta, mas o problema está ali. E vira e mexe, Senhor, damos de cara com ele. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos nessa noite. Vem de encontro à oração dos teus filhos. Senhor, eu não sei, Pai querido, o nível de fé e nem preciso saber, mas eu quero profetizar, Senhor, que eles terão uma fé, Senhor, nunca vivida, que eles irão testemunhar de quem tu és, Senhor. Senhor, se preciso for, eles vão usar a palavra, mas com o seu gesto, com suas atitudes, Senhor, com o seu posicionamento, eles vão apresentar quem tu és aonde eles estiverem. Senhor, nós repreendemos, Senhor, dos lábios dos nossos irmãos, todo sentimento contrário ao seu, todo sentimento, Senhor, de que agora já era, agora não tem mais jeito. Senhor, em nome de Jesus, contigo, Senhor, tudo tem jeito. Tu é um Deus, Senhor, que faz as impossibilidades se render à tua possibilidades, ó Pai. Por isso nós te clamamos nessa noite. Faça de nós, Senhor, como Josué, faça de nós como Ana, faça de nós como Eliseu, Senhor, pessoas que foram, Senhor, como nós, servos, tementes a Ti, mas também enfrentaram, Senhor, medos, dificuldades, dúvidas, mas, Senhor, quando encontraram a esperança em Ti, depositaram a fé em Ti, Senhor, alcançaram a vitória em cada área que necessitavam, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, nessa noite, guarda as nossas vidas, guarda a vida da nossa família, Senhor, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, a liberdade de ir e vir. Nós repreendemos no teu nome, Senhor, todo esse vírus, Senhor, nós profetizamos, Senhor, que esse vírus vai perder a força e nós vamos ter, Senhor, a oportunidade de congregar novamente, junto com os nossos irmãos. Senhor, não será tudo igual, mas será diferente, Senhor, aonde nós iremos valorizar mais a ida ao templo, aonde nós iremos valorizar mais o olhar nos olhos, aonde nós iremos valorizar mais a paz do Senhor. Vai com Deus, boa noite, eu te amo, estou contigo, coisas que muitas vezes nós não valorizávamos porque tínhamos com facilidade. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite. Queremos que a nossa oração chegue até a Ti, Senhor, como cheiro suave às Tuas narinas, e Tu venha, Senhor, Tu pare tudo para atender o nosso clamor, Senhor. Nós te clamamos, nós te imploramos, e nós, Pai querido, vivemos o Salmo 70, apressa-te, ó Deus, a nos socorrer, apressa-te, Senhor, porque nós estamos com o nosso coração, Senhor, aflito, temos saudades do templo, temos saudades dos nossos irmãos, nós somos, Senhor, pessoas com o coração aquecido, Senhor, nós gostamos de viver, Senhor, em sociedade, de sentir o calor humano. É muito bom, Senhor, estar em convívio com a nossa família, dentro da nossa casa, mas nós precisamos dos nossos irmãos, assim como os nossos irmãos precisam de nós. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada pela certeza, Senhor, que nós temos, que a nossa oração, Senhor, tem muito valor, que a nossa oração, Senhor, tem crédito. Obrigada, Senhor, porque essa noite todo o sentimento de coitadinho foi lançado por
terra. Obrigada, Senhor, porque essa noite eu reconheço, os meus irmãos reconhecem que nós não somos coitados, somos filhos, comprados com sangue precioso na cruz do Calvário, herdeiros da tua herança, Senhor. Por isso, nós temos a oportunidade, Senhor, de falar contigo, de abrir o nosso coração, Senhor, e apresentar a ti exatamente quem somos. Obrigada por tudo. Abençoa a Maiara, Senhor, com esse trabalho excelente, Senhor. Abençoa a vida do Márcio, a vida do Pedro, Senhor. Que essa família possa ser guardada com as tuas mãos poderosas todos os dias. E todos que se aproximarem dele, Senhor, sentirão e receberão, Senhor, a mesma bênção e a mesma glória que está sobre eles. Nós choramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que palavra! Tava com saudade de ver você ministrar, assim. Às vezes eu Amém. passo, né? Porque às vezes os horários das lives coincidem, né? Nas igrejas. Aí, às vezes, eu tô aqui ajudando aqui na live aqui da igreja e tá acontecendo de vocês. Aí, às vezes, não dá para acompanhar. Conciliar. Mas, de vez em quando, a gente tá lá vendo. Amém. Pastora, muito obrigada. Obrigada a todos, né, que esteve aqui conosco. Semana que vem vai ter uma outra admirada aí conosco, né? Uma mulher também que eu admiro demais. Vou contar, não, da pastora eu acabei com a surpresa semana passada. Ela entrou e eu acabei falando. Para vocês ficarem aí na expectativa para descobrir qual é a próxima admirada que vai vir aqui, né? É uma mulher de Deus, mulher de oração, né? Ana Clara! Gente, que linda que ela tá, pastora! Uma moça, né? Que princesa linda essa menina, gente! Vai explodir aqui, ó. Vai explodir. Linda, lindeza demais ela, lindeza demais, demais, né? E aí, ó, a dona Márcia tá mandando um abraço aí para você, pastora. Beijo, ó. Beijo para todos. Dona Márcia, TD também esteve com a gente, Bia também esteve aí com a gente. Beijo. Né? Ó, um abraço em todos aí, pastor Sidney, os meninos, João tá longe, né? Tá. João tá longe, mas vivendo os propósitos, né? Cleonice também. Aí, ó. Beijo. Pastora, a nossa live vai lá pro meu canal no YouTube, né? Maiara Bela Oficial. Depois, se quiser dar uma conferida lá, né? Você também que está nos assistindo. Se você quiser estar aí mandando, enviando essa palavra poderosa para alguém, fique à vontade. E também fica salvo agora no IGTV aqui do Instagram. Amém? Tá bom. Pastor, ó, tá bom. Beijo em todos aí. Amo vocês, tá? Beijo. Fique com Deus. Tá. Tchau. Tchau.